Seja bem-vindo ao Doc Money, o podcast onde médicos falam sobre dinheiro sem tabu. Eu sou o Rafael Rodrigues, especialista em investimentos, e eu tô com o outro host do podcast, o Dr. Danilo. Se apresenta, Danilo. Meu nome é Danilo Guimarães. Aqui no nosso podcast você vai encontrar conversas sinceras, dicas práticas, para você que vive essa vida insana da medicina e quer prosperar financeiramente, né, sem perder a qualidade de vida. Hoje a gente está com um convidado muito especial, que eu ainda não conhecia, estou conhecendo agora. Se apresenta. Deixa eu apresentar o convidado. Ele chama Guilherme Bittencourt. Tá certo, Guilherme? Tá Guilherme certo. Bittencourt, especialista em gestão de risco e seguros para sucessão patrimonial há 7 anos. Em 2021 foi reconhecido entre os melhores do Brasil, responsável por um dos melhores trabalhos já registrados dentro da XP, estou até com o coletinho aqui da XP, em um dos seus escritórios em 2023. Hoje faz parte da CS4, assessoria de profissionais especializados em seguros e sucessão que atende clientes da XP. Guilherme, termina de se apresentar, eu fiz um resumo aqui, mas se você quiser complementar. Obrigado, Rafa. Obrigado, Danilo, pela recepção de vocês. Faltou aí que é o Guilherme, pai do Henrico, né? Filho recém-nascido, casado com a Camila, mas ao longo da conversa eu vou apresentar detalhes aí, mas a apresentação foi bem feita. Legal, Guilherme. Então, aqui vai ser um bate-papo para a gente mostrar a importância do seguro na área médica, né, Danilo? A gente separou em blocos aqui, mas antes da gente começar, a gente queria que você contasse um pouco como que você chegou aonde você está hoje. Sua trajetória. Por que você trabalha com isso? Por que você acredita nisso? Boa pergunta, Rafa. Lá atrás, há 7 anos, eu recebi um convite de uma multinacional que muitos de vocês conhecem, que é a Prudential, e esse convite foi feito por um conhecido para eu poder visitar o escritório, conhecer como é que funcionava a empresa e tudo mais. E quando eu cheguei na Prudential na época, eu conheci um modelo de seguro que eu desconhecia até então. Eu sou da área financeira já há algum tempo, apesar de ser engenheiro de formação, eu já atuava na área financeira e na área estratégica, e quando eu conheci a ferramenta e eu vi o quanto a ferramenta era importante, eu entendi que era algo ainda muito incipiente na nossa cultura. Então eu achei o projeto incrível. Eu achei uma oportunidade muito boa também de se desenvolver. Eu sempre gostei de lidar com pessoas, de atender o público de maneira geral, e foi uma oportunidade que na época eu decidi abraçar, sem saber que 7 anos depois eu ia estar apaixonado ainda por esse mercado e estar trabalhando nele com tanto afinco, mas foi uma escolha que deu certo. Mas o que me chamou a atenção na época foi a diferença do mercado de seguro que hoje a gente tem para o que normalmente é feito tradicionalmente aqui no Brasil. Não, legal. Então tem muito conhecimento para passar um pouco aqui para o médico hoje, né? Com certeza. E Rafa, começando com as perguntas do primeiro bloco aqui, né? Queria perguntar para ele por que as pessoas têm uma resistência em relação a falar sobre seguro, porque é uma venda, enfim. Um tabu, né? Um tabu mesmo. Tabu. As pessoas têm um preconceito, eu acho. É verdade, Danilo, você está certo, tá? Infelizmente, o mercado no Brasil ele não é tão maduro quanto mercados de outros países mais desenvolvidos. Isso não vale só para seguro, isso vale para a área financeira como um todo, né? O Rafa e você, como especialistas, sabem bem disso. Então, no Brasil, a cultura da venda do seguro, ela se estabeleceu através da troca de favores do gerente do banco com o cliente final. Então, muitas das vezes, a ferramenta ela ficou em segundo plano, quando o que importava era, me ajuda aqui um pouquinho a bater uma meta, compra um seguro. Então, ao longo do tempo, Danilo, isso cria uma cultura de que, assim, se eu estou comprando
comprando algo apenas para te ajudar, é porque naturalmente isso não tem tanto valor assim ao ponto de eu querer comprá-la. Então, quando a gente vai fazendo isso repetidamente ao longo de décadas, você começa a perceber que o produto ele é visto da forma errada, tá? E não só isso é uma parte do problema. A outra parte que eu enxergo é a legislação do seguro dentro de instituições tradicionais, tá? Não vou entrar em aspectos técnicos aqui, mas existe uma dificuldade muito grande do público, em maneira geral, quando precisa de verdade, acessar o capital, acessar o serviço, né? Ser bem atendido nessa área. Porque na promessa, por vezes, é tudo muito fácil. Na hora de você ter que usar a ferramenta, às vezes a burocracia ela é muito grande nas instituições tradicionais. Então, junta isso, Danilo, com uma venda muito mal feita, com uma apresentação muito mal feita, você acaba criando uma cultura muito ruim em torno da ferramenta, mas é uma cultura que está mudando aos poucos, tá? A gente já vem observando isso no mercado, os resultados da XP, inclusive, falam disso. E tem empresas centenárias americanas sobre seguros, né? Quantos anos tem, mais ou menos, esse mercado lá fora? A gente está falando de empresas que atuam há 150 anos. A gente está falando de produtos específicos que no Brasil a gente começou a trabalhar há 25, 30 anos atrás, mas que já são trabalhados nos Estados Unidos, por exemplo, desde 1840. Nossa. São mais de século de diferença. Então, assim, é natural que o nosso mercado ainda enxergue muito mal por conta dessa carga histórica. No Brasil é relativamente recente, né? Isso aí, 20, 30 anos que tem esse tipo de produto aqui no Brasil. Olha só. Sim, bem estruturado, dessa forma bem estruturado, sim, Danilo. Enquanto outros mercados têm um outro ponto que é muito importante também. O mercado brasileiro, ele por muito tempo, ele acreditou no INSS. Então, para a gente, o INSS, e eu falo para a gente de forma geral, ele era uma segurança, né? Hoje, a nossa geração, que está um pouco mais antenada, que está um pouco mais por dentro do assunto, já sabe que o INSS é uma instituição falida, né? Ele não consegue prover segurança para o profissional hoje, muito menos daqui a 30 anos, quando a gente estiver parando de trabalhar. Em outros países desenvolvidos, e aí eu cito novamente os Estados Unidos, porque a gente tem algumas coisas em comum, o profissional ele já é responsável para cuidar de todas as áreas da sua vida financeira há muito tempo. Então, o seguro ele é uma estratégia que, teoricamente, um agente público fazia aqui no Brasil. Então, é natural que esse agente público saindo de cena, as pessoas se preocupem cada vez mais em cuidar disso de uma forma particular. Você tocou num ponto que eu falo muito no meu Instagram, nas minhas consultorias, né? Que INSS significa isso nunca será o suficiente. Exatamente. A sigla significa isso. Legal, nunca tinha pensado nisso. Cara, e seguindo aqui, quais são os maiores riscos que o médico enfrenta por não ter, por exemplo, o patrimônio dele protegido por seguro, né? Que ele podia evitar, né? Se ele tivesse um seguro. Podia evitar, né? De risco. Primeiro ponto, Danilo e Rafa, o risco, ele sempre vai existir, né? A gente não consegue levar o risco a zero. Talvez na área da medicina seja assim também. Você consegue minimizar ele, mas dizer que ele não existe é muito pretensioso. O profissional, o primeiro risco que ele está exposto é a base da pirâmide dele, a base da vida financeira dele, que é a geração da renda dele, ele ser incapaz de produzir a própria renda. Então, assim, se o profissional autônomo, principalmente, ele quer usufruir do patrimônio dele lá na frente, quer formar renda passiva, ele precisa, obrigatoriamente, acumular patrimônio ao longo dos anos. É por isso que vocês fazem um podcast. Agora, se esse profissional, do dia para a noite, ele para de trabalhar, não por um risco de mercado, não porque surgiu uma empresa disruptiva ou porque a área dele está saturada, mas por um evento que tenha acontecido com a saúde dele, como que esse profissional ele vai conseguir fazer aportes financeiros suficientes para atingir o objetivo que ele tem lá na frente? Então, assim,
O primeiro risco, e o risco mais fácil de se visualizar, que a ferramenta do seguro é essencial para suprir, é de fato o risco de saúde, né? A gente tem uma cultura de quando a gente vai falar sobre salário ou renda, a gente pergunta o quanto a pessoa ganha, né? Mas muitas das vezes a gente não ganha dinheiro, a gente faz o dinheiro. Se a gente não trabalhar, se a gente não tiver apto à nossa profissão, se a gente não tiver a capacidade cognitiva e física de trabalhar, a nossa renda, por vezes, vai se tornar zero. Uma renda zero é impossível sustentar um padrão de vida e é impossível sustentar uma aposentadoria. Então, o primeiro risco, Danilo e Rafa, sem dúvida alguma, principalmente para o profissional autônomo, é ele proteger a capacidade produtiva dele caso alguma coisa aconteça com a sua saúde. Legal. E um ponto, vou até perguntar, não está nas perguntas aqui, mas senão eu esqueço. O que eu percebi? Eu vou ser pai também, né? O Guilherme sabe, o Danilo sabe. Pai da Ravena, que está chegando em julho, né? E eu percebo que você começa a se preocupar mais com isso quando alguém começa a depender de você, né? E aí eu queria que você explicasse um pouco sobre isso, né? Do médico entender que, mesmo se ele não tem uma família ainda, a importância de se preparar antes. Com certeza, Rafa. Tem um aspecto muito importante nisso que você falou, que quando você tem dependentes financeiros, seja filho, seja esposa, seja marido, sejam seus pais, a sua responsabilidade não é só com você. A sua responsabilidade passa a ser com terceiros também. Isso torna o tema muito mais sensível, porque você se torna um pilar financeiro que sustenta uma estrutura. Então, se você é impedido de trabalhar por um problema de saúde, o prejuízo, o problema, ele não é só seu, ele também vai respingar nas pessoas que você ama. Mas como você falou, Rafa, o profissional médico, na maioria das vezes, ele é um profissional autônomo, ele é um empresário. Então, assim, vou dar um exemplo, tá? Imagina que o médico o cirurgião, ele precisa trabalhar, ele precisa fazer as cirurgias para que ele possa continuar gerando a renda dele. Se ele se envolve num acidente, que não é uma escolha, é um risco que pode acontecer com qualquer pessoa a qualquer momento, concorda? Se ele se envolve num acidente e ele perde o movimento da mão dominante dele, quanto tempo esse médico vai demorar para voltar a fazer a renda que ele fazia quando ele fazia as cirurgias? 1 ano? 6 meses? 2 anos? Nesse período em que ele não estiver trabalhando e produzindo dinheiro, o que vai sustentar o padrão de vida dessa pessoa? Por quê? Não é porque você parou de trabalhar que você não vai pagar as contas de casa, que você não vai pagar cartão de crédito, que você não vai pagar o aluguel, a prestação e etc. As contas continuam, o padrão de vida continua. E, às vezes, não só continua, ele tem um salto de custo porque você vai começar a tratar de um problema de saúde grave. Se você precisar de capital líquido, sabe o que você vai fazer? Você vai resgatar dos seus investimentos. Sim. Mas se você está fazendo os seus investimentos para cuidar do seu futuro e você não faz um seguro e deixa os seus investimentos expostos ao risco, na verdade, talvez você não esteja tão preocupado assim com o seu futuro. Porque se acontecer alguma coisa, a primeira coisa que você vai fazer é: tenho 1 milhão. Você vai gastar 1 milhão para resolver o problema, né? Exato. E aí você começou do zero também. É isso. Aí você coisa também para estaca zero. Entra naquela coisa que ele falou, bem assim, que a gente não ganha dinheiro, né? A gente faz dinheiro. Exato. E aí parece aquele ditado que fala assim, ó, a vaca não dá leite, você tem que ir lá e tirar o leite da vaca. Exato, entendeu? Se ganhasse aí tudo bem, né? Aí ficaria mais fácil. Não vem entrega o leite na sua porta. Exato. E, resumindo, Rafa e Danilo, se você não faz o seu dinheiro e você recebe mesada, você não precisa de um seguro. Tá tranquilo. Aí tá tranquilo. E até quando eu vou montar o planejamento do cliente nos investimentos, uma coisa que eu pergunto é se ela tem um seguro. E assim, de 10 clientes que eu faço, 9 não tem. E 9 quer ter uma renda passiva daqui 10, 20 anos.
Então, assim, não faz sentido. Então, o Guilherme ele é parceiro lá no escritório e ele vem para complementar esse planejamento de longo prazo. Realmente para proteger esse patrimônio e, se acontecer alguma coisa, não tirar do plano ele, né? Sim. Eu também oriento e pergunto para os médicos se eles têm algum tipo de seguro e tal. E tem um combo essencial de seguros que o médico precisa ter. Queria perguntar para ele o que ele acha que, quais são os seguros essenciais que esse médico precisa. O mínimo, assim, ó. Você pelo menos tem que ter isso. Tá, Eu falo sobre isso também. Boa pergunta. Isso é algo muito pessoal, tá? Se a pessoa tem alguém que depende dela financeiramente, por exemplo, um filho pequeno, esse filho ele vai custar no mínimo R$1 milhão até ele atingir a maioridade. Isso é o básico. Então, assim, se você é o pilar financeiro e tem uma criança, um filho que depende de você, você precisa de um seguro de morte. Porque se você não estiver aqui amanhã e na sua família a sua renda for a principal e a mais importante, a sua renda precisa ser suprida na sua ausência. Agora, falando do básico para aquele cliente que não tem filho, ou até para o que tem o filho também, eu considero que a gente tem que olhar 2 tipos de risco, tá? O risco grave e irreversível, ou não, mas que é grave, e o risco do cotidiano, o risco temporário. Trazendo o exemplo que eu dei anteriormente do profissional que usa as mãos para poder fazer a renda dele, se esse profissional, ele, ao invés de perder o movimento da mão num acidente grave, ele, por exemplo, tem uma fratura e fica com a mão imobilizada durante 3 meses, o problema dele é um problema de 3 meses. Ele consegue passar por isso e voltar a trabalhar normalmente no 4º mês. Por vezes, uma reserva de emergência vai suprir a necessidade desse cliente. Só que se esse cliente, ao invés dele ficar com a mão imobilizada 3 meses, ele demorar 3 anos para reabilitar a mão dele e voltar a trabalhar, aí o buraco é mais embaixo. Então, eu considero que essencial são aquelas coberturas que protegem de casos muito graves. E aí tem gente que fala, Guilherme, mas é raro acontecer. Mas pode acontecer, não pode? Então, não é pela raridade da situação acontecer, é pelo impacto negativo que ela causa, gigantesco, caso ela aconteça. Então, para mim, as coberturas que são casos graves, uma doença, um câncer, um infarto, um AVC, um acidente, uma perda de um movimento, uma perda de um membro, uma cadeira de roda, para mim essas são coberturas essenciais, não só para o médico, não só para o empresário e para o autônomo, mas na minha visão para todo mundo. Legal. Eu oriento que eles têm que ter o seguro de responsabilidade civil, que é aquele que diminui, assim, quando ele é processado, né? Uhum. Ele tem ali cobertura do advogado e, além disso, também tem a cobertura dos custos do processo, né? Depende da quantidade de dinheiro que ele contratou naquele seguro. Legal. Além disso, também tem os seguros que são essenciais dependendo do perfil do cliente. Que aí esse é o trabalho seu, né, Guilherme? Entender isso e entregar um trabalho personalizado. Não é tirar pedido igual o gerente do banco faz, às vezes, né? Não, faz esse seguro para ter relacionamento com o banco. Essa não é a intenção. Eu quero realmente proteger, né? Assim como, Rafa, o médico ele procura o assessor especialista na parte de investimentos, e eu também procuro, porque eu não sou especialista em investimentos, ele também precisa entender o que ele vai ter de proteção financeira. O meu papel, Rafa, é alertar o cliente sobre quais os riscos que eu considero que são importantes para ele, de acordo com o perfil dele. É muito difícil você, por exemplo, ter algum problema de saúde e se diagnosticar sem um médico. A área do seguro ela é muito ampla.
ela tem dezenas e centenas e milhares de opções para vários casos diferentes. Então, o meu papel como especialista é entender você, entender suas preocupações, entender sua estrutura financeira, entender sua estrutura familiar, buscar a melhor estratégia, montar esse planejamento, te apresentar ele e te dar os detalhes dele. Se você vai fazer ou não, é uma escolha pessoal de cada um, é uma responsabilidade sua. Eu tenho o meu seguro, eu sei que a minha família está protegida e sei que se alguma coisa acontecer, eu sei o que eu tenho. Agora, o meu papel ele vai até a decisão do cliente de escolher se proteger de uma maneira inteligente ou continuar correndo risco. Ah, legal. E até indo para a próxima pergunta, por que você acha que nessa área médica ainda tem uma resistência? Tá. Eu acho que talvez um pouco pela cultura que a gente conversou no início, tá? Que é uma cultura a nível nacional e impacta não só outros mercados, mas como a área médica também. Mas na área médica especificamente, Rafa, eu acho que um pouco pela abordagem excessivamente agressiva de profissionais da área na hora de atender o cliente. O cliente, na área do seguro... um cliente em potencial vai com muita sede ao pote ali. Quer já por mais top ali. Exato. Às vezes não se preocupa tanto com o que o cliente precisa, em sim fazer o cliente executar uma venda rapidamente. E isso quem está do outro lado sente, né? É igual quando o cliente vai no médico e o médico atende de qualquer jeito, ou muito rápido, ou não dá muita atenção, e eu não estou aqui fazendo um julgamento, mas o cliente sente também. Então, na área do seguro, existem muitos profissionais que buscam o médico, porque o médico ele tende a ser autônomo e ele tende a ter uma boa renda. Então, assim, esse profissional precisa de seguro. Só que se você não conhece o perfil do cliente, tem gente que é mais analítica, tem gente que é mais decidida, tem gente que vai mais pela confiança, tem gente que não faz negócio com desconhecido. Agora, se você vai com muita sede ao pote, o telefone desse cliente toca o dia inteiro e toda hora alguém bate na porta dele e ele sente que estão tentando empurrar alguma coisa nele, esse cliente ele vai, obviamente, criar uma resistência. Então, eu acho que na área médica existe um pouco disso, sim, por esse cliente, pelo médico, ele ser um perfil muito ideal para ter um seguro, vamos colocar assim. Já vê a renda ali e fala, não, vou poder colocar um seguro mais caro, né? Sendo que, às vezes, nem sempre é o... Sendo que, às vezes, a pessoa tem um padrão de vida comedido, mesmo tendo uma renda muito alta, não tem dependente financeiro. Às vezes, a pessoa tem um vínculo de trabalho estatutário que garante a ela a renda dela é raro, mas assim, cada vez mais raro, né? Garante a ela a renda dela integral, independente de qualquer coisa que aconteça com ela, essa pessoa não vai precisar de um seguro. Legal. E falando sobre essa coisa familiar, né, que a gente até chegou a comentar aqui no começo, o seguro pode ser uma estratégia de sucessão patrimonial? Como é que a gente pode utilizar o seguro para esse sentido, assim? Excelente pergunta, Danilo. Pode sim, e o seguro ele é uma das melhores ferramentas e estratégias para prevenir problemas na sucessão patrimonial, tá? Eu vou tentar resumir o assunto, mas dar uma visão geral. Sempre que você forma patrimônio, esse patrimônio ele está no seu nome até o momento que você não estiver mais aqui. Vocês, obviamente, recomendam isso ao cliente de vocês, construir o patrimônio para que o patrimônio seja uma segurança financeira ao longo da jornada da vida. Então, é natural que se você teve sucesso na sua estratégia, você vai acumular patrimônio lá no final. Você vai chegar num momento, na terceira idade, que você não vai estar trabalhando, não com tanto afinco, e o seu patrimônio vai estar no seu nome. Quando esse patrimônio ele transiciona, quando ele sai do seu nome por uma sucessão, um falecimento, e ele vai para o nome do seu herdeiro legal, no meio do caminho desse processo, existe um muro que é o inventário.
O inventário ele é uma medida legal, é uma medida obrigatória, é uma medida cheia de custos. Você precisa de um advogado, você precisa pagar cartório, você precisa pagar o ITCMD, que é um assunto que está muito em alta agora, por isso que a gente tem falado cada vez mais... Por conta da reforma, né? Por conta da reforma, a alíquota progressiva do ITCMD ela vai ser instaurada em breve, e esse custo dessa sucessão... Em São Paulo, acho que já começou na alíquota máxima, eu acho que da reforma. Dependendo do tamanho do patrimônio, sim, ô Danilo. E assim, é um custo alto, sabe? Só que esse custo, você tem que pagar ele normalmente à vista, sabe? Num prazo de tempo decorrido, senão isso acumula juros, isso acumula multa. Se você não resolve o inventário, se o herdeiro não resolve o inventário, o patrimônio não passa definitivamente para o seu nome. É difícil você acessar esse patrimônio. Eu posso através de estratégias jurídicas. Pode, tu vai levar mais tempo, tu vai gastar mais, tu vai ter mais dor de cabeça. E aonde que entra o seguro nessa história? O seguro, quando acontece o falecimento, ele é a única ferramenta financeira, é o único nicho de patrimônio financeiro que você pode ter que vai para a mão, que vai para a conta corrente do seu beneficiário sem pagar o ITCMD e sem pagar imposto de renda. Uhum. Dentro da XP, dependendo do caso, em 5 dias o dinheiro está na conta corrente do beneficiário. Ou seja, todo o patrimônio ele está travado, ele está enrolado, ele está tendo uma série de custos para ser pago. O seguro não. O seguro ele entrou na conta corrente do seu beneficiário no momento que o seu beneficiário mais precisa. Porque se ele não pagar um inventário, isso pode virar um problema muito grande para ele e para o patrimônio, que pode se perder no meio do caminho. Então, o seguro, o Rafa e Danilo, ele vem como a ferramenta que traz a liquidez financeira e descomplica todas as burocracias que a gente pode ter no processo de inventário. Garante que o herdeiro e a família conseguem fazer a transição desse patrimônio de um jeito muito mais tranquilo do que ter que ficar correndo atrás de estratégia, de dinheiro, de capital, de empréstimo, de sei lá o quê, de enfim. Maravilha. Principalmente quando os pais têm muito patrimônio, né? E aí o filho pode até ter, mas será que ele tem liquidez para conseguir honrar isso na hora de fazer essa sucessão? Às vezes o patrimônio é imobilizado, né? Exato. Com imóveis. E aí tem que vender o imóvel a preço muito baixo. Pior ainda, Rafa. Se, por exemplo, ele tem um patrimônio imobilizado, porém ainda não está totalmente quitado. Imagina, essas parcelas continuam, né? Se você não tem um imóvel, um patrimônio quitado, totalmente quitado, que ainda tem parcelas que estão para vencer, piora ainda mais a situação. Por isso é importante o seguro prestamista também, viu, Dani? Você ter essa operação quitada no falecimento é importante para que esse patrimônio ele vai passar pela burocracia do inventário, mas ele vai chegar quitado na mão do seu herdeiro. Isso é importante. Legal. Também. E aí isso já seria as perguntas do próximo bloco, né? Quais são os tipos de seguro? Enfim, qual a diferença entre seguro de vida, seguro de invalidez, seguro de doenças graves? Quais são as formas de seguro que você acha que tem uma diferença muito grande entre eles? Vamos lá. Seguro de morte, né? O evento é muito fácil de identificar, um prontuário, etc. Tem o seguro de invalidez, que é caso você sofra um acidente, então você tem uma proteção caso você fique com alguma sequela. Tem o seguro de diagnóstico de doença grave, e é no diagnóstico da doença que você recebe a indenização, independente de você ter plano de saúde, seguro-saúde, etc. Tem um seguro que a gente consegue fazer para o cliente que ele recebe por dias de internação. Então, às vezes, o cliente ele ficou internado 1 mês e a gente tem um valor para ele receber de R$1.000 por dia. No final desses 30 dias, ele recebe R$30.000. Existem outros tipos de seguro importantes também. Por exemplo, existe o seguro de diária de incapacidade de trabalho, que ele serve não para casos graves, como eu falei anteriormente, mas para casos do cotidiano, casos temporários. Esses seguros que eu acabei de falar, não necessariamente eles vão cobrir você, por exemplo, numa tendinite, numa dengue,
sei lá, num burnout, né? O seguro DIT, que é a diária de incapacidade de trabalho, ele vai cobrir você em circunstâncias do cotidiano, obviamente mediante a apresentação de laudo médico, de alguns comprovantes, né? Mas para cada dia que você não trabalha, o diária de incapacidade de trabalho ou diária de incapacidade temporária, ele vai te remunerar até que você volte a trabalhar normalmente. Esse seguro ele é relevante para quem, por exemplo, não quer colocar nem a reserva de emergência em risco, e ele tem uma validade de 1 ano de pagamento. Então, você pode ficar recebendo dele durante 1 ano, para que nesses casos menos complexos e mais corriqueiros você esteja protegido, tá? Entendi. E eles podem ser contratados juntos ou tem que ser separado? Como que acontece? Boa pergunta, Danilo. Pode ser separado sim, tá? E é por isso que é importante você ter um bom profissional para te orientar, porque o profissional ele tem que deixar claro que ele está levando uma solução que ele acredita que é importante pelo perfil do cliente. Mas o cliente em si, ele pode tirar coberturas, ele pode diminuir valores, ele pode aumentar coberturas, porque a ferramenta não é do profissional que vende, a ferramenta é do próprio cliente. Então, elas podem sim ser contratadas individualmente, pode ser contratada uma só, enfim, você pode fazer isso de uma maneira customizada. Claro que tem algumas regrinhas de valores, de mínimo, de capital segurado, que eu não vou entrar no detalhe técnico, mas de maneira geral você pode fazer isso sim. Olha, e você falando aqui, eu fiquei pensando, provavelmente quase todo médico que está assistindo esse podcast tem um seguro de carro. E ninguém quer usar o seguro. Ninguém. E por que a pessoa não tem um seguro de vida, um seguro saúde? Porque se acontecer alguma coisa, é uma proteção. Ela vai ficar, principalmente o médico, né? Se ele não trabalhar, ele não recebe. Às vezes faz cirurgia também. Então ele precisa se proteger disso justamente para não tirar do dinheiro líquido dele e ter que começar tudo do zero, né? Perfeito, Rafael. E eu fiquei com uma dúvida, eu acho que deve ser dúvidas do pessoal aí também. Qual que é a diferença entre plano de saúde e seguro-saúde? É muito minuciosa essa diferença, tá, Rafa? É muito mais uma terminologia, um modo de falar. Você tem algumas diferenças sutis, por exemplo, dependendo do modelo que você tem, você pode ter acesso a reembolso, sabe? Então, você não precisa usar só o médico que está dentro do convênio daquele plano. Por vezes, o seguro-saúde ele vai te dar a oportunidade de você ter um reembolso no médico particular. Então, você faz a consulta onde você quer e você pega esse reembolso direto lá na cooperativa, vamos colocar assim. Mas é uma diferença muito sutil, é muito mais nomenclatura, tá? Mas é importante também que haja assim, uma explicação sobre como funciona esse Sim. modelo de produto, porque ele faz parte da proteção do patrimônio e do padrão de vida, assim como o seguro também faz. E, assim, a pessoa pode ter o plano de saúde e um seguro-saúde? Faz sentido? Normalmente é um só, né? Porque a função ali é ter acesso ao serviço. Num caso grave, numa complicação maior, ou até num caso corriqueiro do dia a dia, que você não dependa de serviço público, né? Esse é o ponto principal, acesso ao serviço. E aí, independente de como for, o objetivo vai ser atendido, porque todas elas, seja seguro-saúde, plano de saúde, eles vão te dar acesso. Guilherme, queria que você falasse um pouco sobre o seguro de responsabilidade civil. Eu toco bastante nessa tecla com os colegas que eu faço consultoria, né? Vale a pena? É obrigatório? O que você acha sobre? Excelente pergunta, viu? O seguro de responsabilidade civil, ele vai proteger o profissional caso haja no exercício da função dele algum tipo de erro ou alguma negligência ou alguma omissão que acarrete em um problema de, por exemplo, uma indenização, um problema jurídico. Então, assim,
Na minha visão, e aí é uma questão particular, eu tenho o meu seguro de responsabilidade civil. O seguro de responsabilidade civil protege o profissional no exercício da função dele contra a omissão, contra erro, contra a negligência. Todo mundo é passível de erro. Se você sabe que você tem a chance de errar, para mim é muito mais inteligente você ter um seguro de responsabilidade civil e caso aconteça algum problema, você tiver que indenizar alguém em R$500 mil, você não tenha que descapitalizar isso do seu bolso. Agora, não é normalmente obrigatório, tá? O seguro de responsabilidade civil ele pode ser obrigatório dependendo da clínica, dependendo do hospital, pode ser que seja obrigatório pela instituição, mas para o profissional autônomo, ele não tem a obrigação, ele faz por uma escolha pessoal de proteger o patrimônio dele. Legal. E em relação a seguro de equipamentos, para quem tem clínica, é muito custoso, vale a pena? O que você acha que é caso a caso? É caso a caso. O seguro de equipamento ele já é algo um pouco mais minucioso, porque você vai depender muito, por exemplo, do modelo da máquina, do valor da máquina, frequência de uso. Tem máquina que pode fazer seguro, tem máquina que não pode, mas a analogia que o Rafa deu agora há pouco, para mim ela é excelente, né? Você faz o seguro da máquina que leva você de um lugar para o outro, quando você senta nela para dirigir, e ela não te dá R$1, ela só te locomove. A máquina que você usa para você ganhar dinheiro, que por vezes é muito mais cara do que a máquina que você usa para se locomover, ela está descoberta. Então, se uma máquina parar de funcionar, você consegue continuar se locomovendo. Se você perder essa máquina, você consegue continuar se locomovendo. Se você perder a máquina que faz você ganhar dinheiro, você muito provavelmente vai ter um problema financeiro gravíssimo. Então, assim, em termos de prioridade, eu acho até que o seguro do maquinário, do médico que usa o maquinário, é até mais importante, mas é um caso bem específico. Né? Tem que olhar caso a caso, muito particular. Existe vários riscos, né, Guilherme? Tem o risco ali de você bater o carro, de você perder uma mão, de quebrar a máquina. Então, o seguro, basicamente, a administradora compra esse risco da pessoa, né? Guilherme, assim, às vezes que eu fiz cotação de seguro de equipamento, eu vi que não é uma coisa tão cara. Então, às vezes, vale a pena mesmo. Porque a gente, por exemplo, na minha especialidade, a gente está em contato com muita tecnologia, né? Porque a otorrinolaringologia é uma especialidade que você tem que ver cavidade, né? Então, ouvido, nariz. Então, a gente carrega, por exemplo, para lá e para cá, uma nasofibroscopia, que é um aparelho que custa 40, 50 mil reais. Então, às vezes, vale a pena. Compensa, né? Sim. E falando de clínica... Pode falar, Guilherme. Não, eu concordo plenamente. E por vezes são aparelhos, às vezes, frágeis, não sei, né? Não conheço. É bem frágil. Uma fibra ótica, mas, então. E você fica carregando ele. Pra lá e pra cá. Não, você tá doido. Eu, no seu caso, obviamente, eu faria um seguro para esse equipamento também. E até falando de clínica médica, qual seguro você acha que uma clínica precisava ter? Por exemplo, seguro empresarial. Eu sei que tem um seguro que quando o sócio vem a faltar, cobre o valor dele da sociedade, né? Algo assim. Boa pergunta, Rafa. O seguro empresarial ele vai cobrir a estrutura da pessoa. Então, se você tem um consultório, se você tem uma clínica, se você tem um hospital, bom, eu recomendo que seja feito o seguro pelo mesmo motivo que a gente faz o seguro dos outros bens, né? Como você falou, Rafa, o seguro ele é uma ferramenta de transferência de risco. O que muda é sobre qual bem você está transferindo. Você pode transferir o risco da tua máquina, você pode transferir o risco do teu carro, você pode transferir o risco que é seu, que para mim é o principal disparadamente, né? Porque é você. O carro não anda sem você, a máquina não funciona sem você, o dinheiro não entra sem você.
O risco você pode transferir. Na sua clínica, no seu hospital, no seu consultório, é a mesma coisa. Se você tiver um problema de uma tubulação e tiver um alagamento, você vai desmarcar todas as agendas e vai parar de ganhar dinheiro para você poder fazer uma reforma. Se você tiver uma clínica que passa por um incêndio, um problema numa instalação elétrica, você vai perder todo o patrimônio porque você não tem um seguro. É muito simples você fazer um seguro de um empreendimento. É algo rápido, é algo barato, sabe? Eu considero essencial. Além do seguro de empreendimento, você falou sobre o seguro de sócio, né? O seguro que protege a sociedade, Rafa, ele é o seguro de vida tradicional, tá? O que a gente trabalha no dia a dia normalmente. A diferença não é a ferramenta em si, é como a gente usa a ferramenta. Isso com certeza vale para o meio médico também, né? Às vezes o mesmo remédio ele pode fazer mais de uma função dependendo da maneira que você utiliza ele. O seguro de proteção de uma estrutura societária, ele é uma apólice que garante que na ausência de um dos sócios, a sociedade vai receber uma indenização financeira. Para que isso, Guilherme? Porque quando esse sócio falece, o patrimônio dele, lembra que a gente falou que o patrimônio dele, por lei, pertence aos herdeiros dele? Então, quem passa a ter as cotas da sociedade são os filhos, é a esposa, é o marido. Na ausência do sócio, cota empresarial, percentual de CNPJ é patrimônio como outro qualquer, passa para o herdeiro legal. E aí, se o CNPJ é indenizado financeiramente, o que o CNPJ pode fazer? Ele pode ir na família dessa pessoa que faleceu e dizer o seguinte: eu estou te dando aqui o dinheiro referente ao valor das cotas que vocês têm direito a receber. Então, vocês não conhecem do negócio. É muito melhor vocês ficarem com dinheiro do que com a sociedade. E nós também preferimos ficar com a sociedade do que ter que pagar vocês pelos próximos 20 anos. Então, o seguro, ele é o dinheiro e a indenização que a sociedade usa para comprar essas cotas e manter a sociedade dentro dos sócios remanescentes. É uma proteção tanto para a família, né, de quem faltou, porque muitas das vezes essa família não vai entender do negócio, não quer entrar no negócio, e é uma proteção também para o CNPJ, porque ele evita a entrada de pessoas que não conhecem do assunto, do cotidiano, do dia a dia. Mas o seguro, a indenização do seguro, é o seguro de vida. Legal. Legal. Indo para a parte prática um pouquinho aqui agora, como escolher um bom seguro, né? O que é que tem que ser olhado ali, analisado no seguro mesmo, na prática, além do valor da indenização, o que deve tomar cuidado, assim, para o médico? Cláusula contratual, tá? O seguro, ele não é todo igual. Um contrato de um seguro, por vezes, ele tem 180, 200 páginas. Quando eu pego um contrato de um seguro, eu já sei aonde procurar aquilo que pode ser prejudicial para o cliente. E eu consigo mostrar isso e explicar o porquê que aquilo pode ser prejudicial. Então, além de valor de cobertura, além de escolher proteção, além de escolher seguradora, é muito importante você entender a modalidade do seguro que você está fazendo. Existem seguros, por exemplo, que eles vão encarecendo a cada ano que passa. Eles se tornam insustentáveis num curto espaço de tempo. Tem seguros que você pode pagar e ele não vai ter alteração do valor. Ele vai se manter, porque é um modelo que você contratou. Tem um seguro que você paga e para de pagar e ele continua válido para sempre. Então, é importante entender a regra, o contrato do que você está contratando para que você não tome uma surpresa lá na frente. Entendi. E, Guilherme, você falou um ponto ali, eu sei que tem um seguro que você paga, que você não vai ver o dinheiro, só se você realmente tiver o problema, mas tem um seguro que lá na frente, se você quiser, você pode resgatar. Ele vale a pena?
Excelente pergunta, Rafa. Isso é um tema de discussão infinito, tá? Mas eu vou dar uma visão para vocês, que é uma visão particular, e vou dar também uma visão de cada ferramenta técnica, e aí vocês tirem as conclusões de vocês. O seguro que permite que você faça o resgate dele, ele não tem no resgate a sua principal função. Essa é uma excelente função, é muito valiosa. Eu tenho esse modelo de seguro, mais de um, inclusive. Mas o grande benefício desse seguro é o fato dele ser eterno, mesmo que você não pague mais por ele. O que eu quero dizer? Você tem a possibilidade de fazer um seguro que, se você sofrer algum acidente, alguma invalidez, você recebe uma indenização de R$1 milhão. Isso vai valer eternamente. Então, se você com 95 anos de idade, eu estou dando um exemplo, tá? Que é uma possibilidade real. Se você com 95 anos de idade tiver uma fratura, essa fratura não consolidar, você é indenizado por isso. Só que esse seguro, por ele ser vitalício, você parou de pagar ele num período pré-determinado de normalmente 10 anos. Então, você paga durante um período, você para de pagar e ele é eterno. Isso vale para o seguro de vida resgatável, que é o mais conhecido. Legal. Agora, se ele é um seguro eterno e você pagou por ele durante 10 anos, qual é o direito que você tem? Se você achar que não precisa mais do seguro lá na frente, você diz o seguinte: seguradora, não quero mais estar segurado. A seguradora vai falar: ok, está aqui o dinheiro que você me pagou em 10 anos e ele está corrigido acima da inflação. Você, muito obrigado, cancela o meu seguro. Então ele corrige. Pode falar. Então ele corrige. Então fez 1 milhão, daqui 30 anos ele vai estar corrigido. Qual que é a grande vantagem desse seguro? Ele te permite você reverter uma estratégia que você não quer mais, nesse exemplo que eu dei. Por vezes você vai fazer um seguro que você vai pagar durante 30, 40 anos. Esse seguro, no final de 40 anos, ele vai corrigindo a inflação. Se você fizer a soma da conta, por vezes você vai pagar muito mais do que você pagar um seguro durante 10 anos. Só que a descapitalização que você vai promover para pagar em 10 anos, ela é maior. Mesmo que o montante total seja menor, você vai ter que colocar mais capital nesse curto período de tempo. Só que daqui a 40 anos, além de você ter pago menos, você tem direito a resgatar o valor corrigido. Enquanto no seguro que você ficou 40 anos pagando, você para de pagar, o dinheiro ele é um fluxo de caixa negativo, porque ele não volta para a sua mão, você pagou mais do que você pagaria ou aportaria nesse seguro de 10 anos, e pior, você está sem o seguro. Depois de 40 anos pagando, acabou o seu seguro. No seguro vitalício, não. Você tem o direito de resgatar? Tem, mas você tem o direito de ficar segurado para sempre. E ninguém pode tirar isso de você. Ô Guilherme, e essa questão da quebra unilateral, como que pode acontecer? Quais são os perigos, né, que você sofre se acontecer isso? Como poderia acontecer isso? Legal, excelente pergunta. Entra naquela parte técnica que eu falei na parte contratual. O contrato de seguro, ele pode ter uma cláusula que diz o seguinte: o segurado ele é obrigado a comunicar à seguradora uma alteração do risco dele. E se ele comunica, a seguradora pode cancelar o seguro dele. Então, na prática, é assim: eu sou uma seguradora e eu vou fazer um seguro para vocês. Mas eu quero fazer esse seguro para vocês como vocês estão hoje. Se amanhã você me ligar dizendo que você teve uma alteração muito brusca de saúde, ou começou a andar de moto, ou começou a fumar, ou começou a praticar assalto de paraquedas, eu não quero mais segurar você e eu cancelo esse contrato. Ele protege a seguradora. E existem algumas seguradoras que são as seguradoras que a gente trabalha, e aí, fazendo um adendo aqui, não é a seguradora, é o modelo do produto, porque às vezes a mesma seguradora tem os dois tipos de produto. Então, na nossa metodologia de trabalho,
a gente não trabalha com esse tipo de cláusula. A gente trabalha com um contrato unilateral, como você citou, que é o seguinte: você é aceito pelo seguro e pela seguradora mediante uma análise extensa do seu histórico de saúde e do histórico de saúde da sua família. Por que que, nesse caso, a análise ela é burocrática? Porque quando a gente assina o acordo e o contrato, isso não pode ser desfeito pela empresa. Então, tem duas possibilidades. Ou você contrata um seguro muito fácil, muito rápido, porque o seu gerente mandou você contratar e amanhã ele pode ser tirado de você, ou você aceita e se propõe a passar por uma análise mais minuciosa, sabendo que contratualmente isso não vai poder ser tirado de você, independente do que aconteça. Eu acho que é por isso que na hora de responder as perguntas tem que ser o mais transparente possível, né? Para justamente não dar esse espaço da administradora acabar não pagando, né? Porque normalmente ela paga quando tinha uma doença e não avisou. Então, acho que esse é o perigo, né? A pessoa não responder certo. Eu acho que o perigo também, essa questão de você informar se o seu risco aumentou ou não, é uma coisa muito sutil. Por exemplo, sei lá, o cara ganhou 30, 40 quilos nos últimos 20 anos, que pode acontecer e que é muito comum. Então, isso aumenta o risco de vida, né? Verdade. Querendo ou não, sei lá, o cara casou, desleixou, parou de fazer exercício físico, e aí ele vai ter que, tipo, sei lá, ou todo ano informar. Aumentei 10 quilos. Aumentei 1 quilo, aumentei 2 quilos. Pô, é muito... Então, isso pode ser um motivo de quebra de cláusula, por exemplo? É muito subjetivo, como você falou, e depende do caso, tá? Existem contratos que prevêem que, por exemplo, a alteração de saúde não vai entrar nessa alteração do risco que a empresa pode cancelar. Mas existem contratos que dizem que uma alteração de saúde precisa ser avisada. E aí fica subjetivo, né? Porque você vira um refém. Você vai pagar muito pouco, vai ser muito barato, vai ser muito fácil de fazer, mas também é facinho de você não receber. Olha só, por isso que na hora de contratar, tem que ler o contrato e ter o profissional. Por exemplo, o Guilherme, na XP, ele trabalha com várias administradoras. Ele não está preso em nenhuma, isso é importante. Porque às vezes você vai fechar com uma pessoa que trabalha naquela seguradora, você não sabe, né? Ele tem que bater meta. Agora, eu sei que o Guilherme, ele pode escolher o que é melhor para o cliente. E a gente tem um leque de todas as administradoras, né? Todas as seguradoras, não é? Perfeito, Rafa. A gente consegue direcionar e é muito importante quando o cliente, ele de fato está interessado na solução, ele entender aquilo que ele está contratando. Então, eu mesmo grifo o contrato, envio as principais partes, deixo a pessoa à vontade para ela poder entender, né, tirar a dúvida, porque é de fato algo muito importante que você saiba o que você tem. Uhum. Legal. E o que mais influencia no valor assim, do seguro? É caro? Excelente pergunta. O tipo do seguro, né? Se você fizer um seguro que você quita em 10 anos, você vai pagar mais, entretanto, tu não paga nunca mais depois do 10º ano, mas principalmente a saúde, a idade e o gênero. O seguro, a gente fala que você não contrata ele pela sua capacidade financeira. Você contrata ele pela sua saúde. Eu tenho uma série de clientes dentro da XP com patrimônios multimilionários que querem fazer um seguro, que tentaram fazer um seguro por entender a importância da ferramenta para a família, mas infelizmente não puderam. Então, o valor do seguro, o preço do seguro vai mudar, principalmente de acordo com a sua saúde. 2, de acordo com a sua idade. Se você faz um seguro novo, você tem um valor muito menor do que se você faz um seguro com 60 anos de idade. Quanto mais cedo você faz o seguro, menos você coloca dinheiro e maior é a proteção. Então, se você pega um profissional de 20 e poucos anos e faz um seguro vitalício que ele paga em 10 anos, a proteção dele vai ser muito alta
eterna e o valor que ele pagou vai ser baixo. Agora, gênero também influencia. Saúde, gênero e idade. E falando de preço, o seguro resgatável, qual que é? Você comentou que a pessoa paga por 10 anos e ela paga menos e fica assegurada por mais. Qual que é essa diferença? Por exemplo, a pessoa fez um seguro resgatável para pagar em 10 anos, vitalício de 1 milhão. Quanto que normalmente chega e ela costuma pagar no final? Eu tenho essa dúvida também, se resgatável é sempre vitalício ou não. Excelente pergunta. Não necessariamente vitalício é sempre resgatável, tá? Mas resgatável é sempre vitalício. O seguro ele pode ser vitalício e não resgatável. O que vai acontecer? Ele tem um reajuste anual de acordo com a idade. Então, ele é vitalício, entre aspas, mas o aumento do valor dele é tão grande que você é forçado a sair do seguro em algum momento, porque senão, né, é causa perdida para a seguradora. O seguro, sempre que ele é resgatável, ele é vitalício. Agora, como que a gente vai medir, Rafa, o que vale mais a pena? Tem uma resposta certa para isso? Não tem. A resposta que eu dou manda uma mensagem para o Rafa e eu faço uma reunião e eu faço uma apresentação para você ver o que vale mais a pena. Porque não tem como, não é uma receita de bolo, não é um número fechado. Vai depender de idade, vai depender de empresa, vai depender de saúde, vai depender de uma série de detalhes. Agora, você quer entender de fato essa diferença? Eu monto essa diferença para você, te apresento ela, você vê em detalhes essa projeção e, obviamente, toda e qualquer decisão ela é especificamente pessoal, né? Porque é o que eu sempre falo, a ferramenta quem usa o cliente. O meu papel é mostrar como a ferramenta funciona. Mas, basicamente, assim, chega no final de 10 anos, ela paga menos de 1 milhão, por exemplo, nesse... Depende da idade. Se for uma pessoa com 30 anos de idade, ela vai pagar um terço, um quarto. Se for uma pessoa com 75 anos de idade, eu estou falando porque eu tenho clientes com essas duas idades, ela vai pagar mais do que o seguro. Mas o ponto importante é que a partir do momento que ela paga, ela já tem o valor assegurado, né? Isso, Rafa, é o que a gente chama de alavancagem patrimonial. O que acontece? O seguro ele pode ser pago a você de acordo com as regras, com as carências e tudo mais, em D+1. Então, se você paga uma anuidade de um seguro hoje e amanhã acontece alguma coisa, você pode receber um cheque de R$1 milhão tendo pago 10 mil por ano, tendo aportado 10 mil por ano, depende do tipo do seguro. A alavancagem do seguro é muito alta, ela te protege em um valor muito alto para um aporte muito baixo, para um pagamento muito baixo, né? Então, isso é valiosíssimo também, Rafa. Legal. É o que eu costumo falar para as pessoas que eu faço consultoria, né? É que esse instrumento, você tem que encarar ele como seguro e não como investimento. Porque quando você encara como seguro, você sabe que a ferramenta é para te assegurar de alguma coisa que pode acontecer. É muito diferente de investimento mesmo, que às vezes as pessoas olham como se fosse investimento. Pô, mas isso aqui não vale a pena, porque se eu investir por conta própria, não sei quantos anos, a rentabilidade vai ser muito maior, não sei o que. Eu falei, cara, mas você está olhando como se fosse sua carteira de investimentos. É óbvio que se você tiver um bom estudo ou um bom assessor de investimentos, sua carteira vai render muito mais que aquele seguro poderia te trazer. Mas você tem que encarar o seguro como um seguro e não como um investimento, entendeu? É verdade, esse é um ponto importante, Guilherme, que muita gente tem essa dúvida, né? Principalmente no resgatável, né? É muito comum fazer essa comparação, mas é muito importante a gente educar o cliente e fazer ele entender que um ativo financeiro ele tem, quando você monta a sua estrutura financeira, você tem diferentes tipos de ativo que você vai usar na sua estrutura. É igual você montar um time de futebol, você não vai colocar 11 atacantes, você não vai fazer 100% da sua carteira em criptomoeda. Quer dizer, você pode, né? Um direito seu. É recomendável? Eu acho que não. Assim como você não vai pegar
50% do seu capital, 10% do seu capital, 5% do seu capital que seja, e botar num seguro vitalício. Por quê? Porque a rentabilidade dele vai ser menor do que outros ativos que você tem que ter na sua estrutura financeira. Sempre que eu proponho para um cliente um seguro vitalício, quando eu entendo que ele tem perfil para isso, eu deixo muito claro que essa estratégia ela é um percentual tão pequeno da carteira de investimento do cliente que se ela rendesse o dobro ou se ela rendesse metade, o impacto na carteira de investimento seria zero. O impacto do seguro vitalício, quando bem organizado na carteira de investimento, ele vai ser muito pequeno. Porque 97% do seu ativo financeiro está trabalhando em cima da rentabilidade. 3% é um exemplo, tá? Está trabalhando para proteção. Olha, tem razão. Então, assim, mas vai render, aqui vai render IPCA mais 4, aqui vai render IPCA mais 2, mas a gente está falando de um grão de areia num universo muito grande, isso não vai ter impacto. A gente está olhando para o ativo que te dá proteção. O ativo financeiro nunca vai te entregar liquidez, rentabilidade e proteção altíssimas. Alto, né? Se você receber essa proposta, você pode me ligar que a gente tem que fazer uma denúncia porque isso é uma pirâmide. Não existe. É verdade. Você opta nesse tripé pela parte da proteção. Sim. A rentabilidade e a liquidez vão fazer parte da sua estratégia, mas não vai ser o seguro. Exato. Aí cai naquela questão das características, né? Então, que ele falou, né? Então, você tem que ter vários ativos que te protegem, e aí... Eu acho que tem que enxergar não como um investimento, mas como uma diversificação de patrimônio. Então vai estar lá, minha carteira de investimento, eu sei que tenho 2, 3% num seguro que está alavancando meu patrimônio e me protegendo. Então acho que essa é a mentalidade, não é a rentabilidade, mas sim a diversificação de patrimônio, né, Guilherme? Perfeito. Às vezes, Rafa, isso que você está falando é tão sensato que às vezes você vai pegar um cliente que pega, por exemplo, 3% da carteira dele. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo bem padrão. Esse cliente pega 30 mil reais de 1 milhão de uma carteira. Ele fazendo um seguro em que ele coloca 30 mil reais no ano, ele ganha no nome da família dele um patrimônio, às vezes, de 80% do valor do patrimônio que ele já tem. Ele praticamente dobra o patrimônio dele. Se ele não estiver aqui amanhã, a família dele não recebe a carteira dele de 1 milhão de reais presa no inventário. A família dele recebe 1 milhão e 800 mil reais, porque ele pegou 3% da carteira dele e ele botou dentro de um seguro vitalício. Sim. Olha, essa é a mentalidade, né? Sim. Aí então, cai aquela coisa do time de futebol que ele falou assim. Ó. Exato. Se bem que se a gente tivesse 11 Ronaldo Nazário, a gente ganhava mais uma Copa. A gente ia perder de lavada. A gente ia perder de lavada. Por mais que o Ronaldo... acho que a gente ganha. Ronaldo não dá. O Guilherme, Ronaldo é uma exceção. A gente tem muitas perguntas aqui, assim, dá até pra gente fazer um outro episódio. Ficou faltando vários blocos aqui, mas a gente tem que encaminhar pro final. Exato. E a gente... fala, né, Danilo, o que a gente tem no final agora? A gente tem um Minuto Doc Money aqui, que é uma pergunta que não tá dentro das que a gente mandou, mas que faz parte do que você trabalha, enfim. E aí você tem um minuto para responder essa pergunta. E a gente geralmente cronometra aqui. Isso, deixa eu pegar aqui. Na verdade, praticamente foi tudo Doc Money, porque eu confesso que eu olhei as perguntas, mas eu olhei bem rápido antes da conversa. Foi tudo um minuto, né? Porque quando você entende do assunto, vai embora, né? Exato. Então, isso que é importante. Maravilha. Quer fazer, Rafa? Não, pode fazer, pode fazer. Então, beleza, vamos lá. Para quem ainda não tem seguro, por onde começar sem gastar muito? Valendo. Caraca. Para quem não tem seguro, por onde começar sem gastar muito? Eu vou dar uma estratégia que é de graça, tá? Não é nem paga. Pega o telefone,
manda uma mensagem pro podcast, manda uma mensagem pro Rafa e eu faço uma reunião com você. Boa. Respondeu em 10 segundos. 10 segundos. Boa, ficou boa. Vai ser de graça e vai resolver o que você precisa resolver. Exato. Porque a reunião não é paga, né? Claro que não. A ideia é que a pessoa entenda o valor da ferramenta, mas é muito importante que ela tenha uma pessoa que ela se sinta segura para ela falar o que ela acha bom, o que ela acha ruim, o que ela gosta e o que ela não gosta. Uhum. Para ela conversar com a pessoa, falar, não, isso aqui eu não concordo, isso aqui é a minha visão. É assim, é claro que sempre vai ter um ponto. É muito difícil a pessoa olhar uma estrutura de seguro e falar que nada é útil para ela. Alguma coisa com certeza vai ser, independente do perfil. Seja um caso muito grave, enfim. Agora, é muito importante que ela se sinta à vontade para tratar do assunto. Então, na opção de fazer um seguro, busca uma pessoa que esteja disposta a conversar com você sobre o assunto e te direcionar para tomar a melhor decisão possível. E se você que está em casa quiser agendar essa reunião, eu falo assim, de todos os clientes que já fizeram reunião, pode ser que não é todos que fechem, mas todos gostam ali da apresentação, porque ele traz essa visão, né? Sim. Normalmente são 2 reuniões e realmente para trazer essa consciência. Aqui foi só um pedacinho do que ele fala nessa reunião, né? Ô Guilherme, só mais uma pergunta aqui, uma curiosidade minha, que a gente já tem que encaminhar para o final aqui. Mas quando você fala não para um cliente, por exemplo, quando você fala, olha, não é para você ou não posso te assegurar, por exemplo? Isso acontece muito na análise de saúde, tá? Às vezes o cliente ele manda documentação, o cliente está empenhado, ele junta exame, ele junta laudo médico, ele junta um monte de coisa e as empresas olham para mim e falam, Guilherme, esse cliente, se ele tivesse feito ano passado, eu aceitaria. Esse ano, com um problema recente que ele teve, impossível de eu aceitar ele. E aí eu tenho que dar uma negativa para o cliente. E aí eu sou muito sincero, eu falo, olha, é muito melhor você não poder fazer a ferramenta do que você fazer de qualquer jeito, achar que você tem e na hora que você precisar, você não conseguir usar. O que eu recomendo? Tenta cuidar da estrutura de saúde o melhor possível, se previne, faz os seus exames, porque o seguro você vai comprar com a sua saúde. E, obviamente, no momento certo, a gente consegue fazer essa contratação. Ou esse é um ponto. O outro ponto é, quando o cliente, eu atendo ele, eu mostro para ele e ele me manda seguidas mensagens falando, aqui, isso aqui é mais barato. Aqui é mais barato, aqui é mais barato, aqui é mais barato. Eu falo, tá tudo bem, eu já te expliquei o motivo da diferença do valor. Eu não trabalho com esse tipo de ferramenta. Pode fazer lá, não tem problema nenhum, faz com o seu gerente do banco. Eu já te expliquei os motivos pelos quais eu não faço essa ferramenta, as cláusulas contratuais que ela tem. Não é uma questão de valor, não é uma questão de preço, é uma questão de... Eu não posso ligar para você amanhã e falar que eu não vou te pagar o seguro que eu te expliquei, que eu te vendi, mas se é só isso que importa, liga para lá e pode fazer lá com tranquilidade, não tem problema nenhum. Legal, maravilha. É isso, né? A gente vai já partir para o encerramento, depois a gente pode fazer outro também, que é um assunto acho que muito bom. Tem mais coisa para falar, hein? E aí eu queria te perguntar, Guilherme, se você tem uma consideração final, um recado final. Como que faz para te achar? Isso. Enfim, se você tem rede social, se você fala sobre isso em algum lugar, ou é só na consultoria através da XP, se não pode... Foi o pedido do Rafa, na verdade, que fez com que eu viesse aqui hoje participar. Então, assim, me encontrem através do Rafa. Podem mandar mensagem, o Rafa tem aí a rede social dele, através de você também, tá, Danilo? Espero que em breve aí a gente possa fazer também uma parceria e eu te ajudar nessa área. Mas buscando um de vocês dois, eu vou estar à disposição para poder ajudar. Beleza, então. Então é isso, pessoal. Até o próximo Doc Money, porque cuidar do seu dinheiro também é cuidar da sua saúde. É isso aí, pessoal. Se isso te ajudou, siga o canal, porque é muito importante.
A gente está com poucos seguidores, muitas visualizações, então Ajuda não custa aí. nada. Clica lá no seguir, no inscrever no canal, porque vai ajudar muita gente. Obrigado e até o próximo episódio do Doc Money. Tchau, tchau, pessoal.